Paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadaz e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras e escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-lo no dia a dia. E o nosso trabalho com essas 3 formas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, porque nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, que seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, e João 15, 15, veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus, falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Hoje, nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo, sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo e Novo Testamento em que houveram sorteios? O livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo o número de 170, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote e apóstolo. Para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo ou se inscrevendo, deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos, e diga qual o número de rebanho. De 1 a 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajuda espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que os ministérios de sorteios não são o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro Evangelho do Senhor Jesus Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé. Também, ao se ajuntar conosco, também estamos aqui para fornecer a vocês
proteções na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 70, pois assim todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação, que é a verdadeira palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra. Para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, curtir, compartilhar e comentar e se ajuntarem um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento, proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. E hoje os números que eu falarei dos rebanhos primeiros são os rebanhos de número par. E o primeiro livro de hoje é o livro de 1 João, com 5 capítulos. E o segundo livro de hoje é o livro de Deuteronômio, com 34 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 João. Capítulo 5. 1 João, capítulo 5, é o primeiro livro de hoje para a meditação de todos vocês, que contém 21 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Primeiro João capítulo 5 contém 21 versículos. A fé no Filho do Senhor Deus, todo aquele que crê que o Senhor Jesus é o Cristo, é nascido do Senhor Deus, e todo aquele que ama o que gerou também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos do Senhor Deus, se amamos ao Senhor Deus e guardamos os seus mandamentos.
Esse é o amor do Senhor Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Pois todo que é nascido do Senhor Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Deuteronômio, com 34 capítulos. Capítulo 21, Deuteronômio capítulo 21, do segundo livro de hoje, que contém 14 versículos. Morte cujo autor é desconhecido. Quando na terra que o Senhor te der em posse se achar no campo alguém morto, sem que saiba quem o matou, os anciões juízes sairão e medirão a distância até as cidades que estiverem em redor do morto. Os anciões da cidade mais próxima do morto tomarão uma bezerra da manada, que não tenha trabalho nem tenha puxado na carga, e a trarão a um vale de águas correntes, que nunca tenha sido cultivado nem semeado. Ali nesse vale lhe quebrarão uma nuca. Vamos à oração. A oração é a oração 2. Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através da Tua Santa Igreja Virtual, @Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco em um só Espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu peço que vocês curtam essa live, eu peço que vocês compartilhem, que vocês também façam a sua obra para com o Senhor Deus, assim como está lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 a 27. Vamos aos rebanhos, que hoje eu falarei primeiro dos rebanhos de número par. Escolha você também o seu número de rebanho para você receber um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, através de sorteios que dá total liberdade ao Espírito Santo, Senhor Deus, falar ao seu coração. Mas antes de eu dar início ao sorteio, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Seja você também parte desse rebanho. Rebanho santos de número 26, 46, 25 e 45. Vamos ao livro para esses rebanhos, para a meditação desses rebanhos. É o livro de Juízes, com 21 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Juízes. Capítulo 12. Juízes, capítulo 12. Para o rebanho santo de número 26, 46, 25 e 45. Juízes, capítulo 12. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Juízes capítulo 12, que contém 15 versículos. Jefité e Efraim. Então os homens de Efraim se reuniram, passaram para Zafon, e disseram a Jefité: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos o fogo a ti e a tua casa. Respondeu Jefité: eu e meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e embora vos tenha chamado, não me livraste das suas mãos. Vendo que não me livráveis, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Agora, por que subiste hoje para pelejar contra mim? Ajuntou Jefité a todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade feriram Efraim, porque este lhe dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que habitais entre Efraim e Manassés. Rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. 34, 38, 33 e 37. 2 Coríntios, com 13 capítulos. Segunda Coríntios, capítulo 1. Segunda Coríntios, capítulo 1, para o rebanho santo, número 34, 38, 33 e 37. O capítulo 1 do livro de 2 Coríntios contém 24 versículos. O Senhor Deus de toda consolação, bendito seja Senhor Deus e Pai do nosso Senhor Jesus o Cristo, Pai das misericórdias, e o Senhor Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos
consolados pelo Senhor Deus, pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação, se somos consolados, para vossa consolação, e qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63, 8, 64, 7 e 63. Vamos ao livro. Sejam todos muito bem-vindos. Romanos com 16 capítulos. Capítulo 7. Romanos capítulo 7. Que contém 25 versículos. A lei e a graça. Para o Rebanho Santo de número 8, 64, 7 e 63, não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Por exemplo, a mulher que está sujeita ao marido enquanto ele viver está ligada a ele pela lei, mas morto o marido está livre da lei do casamento, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se unir a outro homem. Mas se o marido morrer, está livre da lei. E assim não será adúltera se vier a casar com outro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressurgiu dentre os mortos, a fim de darmos fruto para o Senhor Deus. Rebanho Santo de número 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27 e 43. Obadias com um capítulo. Contém 21 versículos. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça, como vos bebeste no meu santo monte. Assim beberão de contínuo todas as nações, beberão sem cessar até o fim, e serão como se nunca tivesse existido. No monte de Sião, porém, haverá livramento. Ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas heranças. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e aqueles que se acenderão contra eles e os consumirão. Não haverá sobrevivente da casa de Esaú, o Senhor o disse. Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Primeira Reis com 22 capítulos. Capítulo 18. Primeira Reis, capítulo 18, para o Rebanho Santo de número 22, 50, 21 e 49. 22, 50, 21 e 49. Primeira Reis, capítulo 18. Lembrando que quando nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. O capítulo 18 do livro de Primeira Reis contém 46 versículos.
Elias e os profetas de Baal. Depois de muitos dias do terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias: vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-te a Acabe. Ora, a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias. O mordomo Obadias temia muito ao Senhor, porque quando Jezabel destruiu os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa caverna, sustentando-os com pão e água. Rebanho Santos de número 30, 42, 29 e 41. 30, 42, 29 e 41. 2 João com um capítulo. Para o rebanho santo de número 30, 42, 29 e 41. O capítulo de 2 João contém 13 versículos. O presbítero, a senhora eleita, seus filhos a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Por causa da verdade que está em nós e para sempre estará conosco, graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus o Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Muito me alegrei em ter achado alguns de teus filhos andando na verdade, assim como recebemos o mandamento do Pai. 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Êxodo com 40 capítulos. Capítulo 7. Êxodo capítulo 7 para o rebanho santos número 6, 66, 5 e 65. Capítulo 7 contém 25 versículos, a praga do sangue. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está obstinado, ele recusa deixar ir o povo. Aí pela manhã o faraó, quando ele sair às águas, esperarás por ele à beira do rio. Tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. Elegirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti, dizendo: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Porém até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com esta vara que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e elas se transformarão em sangue. Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. E o livro é o livro de Apocalipse com 22 capítulos. Capítulo 5. Apocalipse capítulo 5 para o Rebanho Santo de número 4, 68, 3 e 67. Apocalipse capítulo 5, que contém 14 versículos. O livro selado, eu, o Cordeiro, vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Vi também um anjo forte bradado com grande voz, que é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Rebanho Santo de número 2, 71 e 69. Vamos ao livro.
O livro é o livro de 2 Samuel, com 24 capítulos. Capítulo 23, 2 Samuel, capítulo 23. Que contém 39 versículos. As últimas palavras de Davi. São estas últimas palavras de Davi, são as palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado e ungido do Senhor Deus de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Senhor Deus de Israel, a rocha de Israel me falou. Quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor do Senhor Deus, é como a luz da manhã, ao sair do sol de uma manhã, sem nuvens, como o esplendor depois da chuva, que faz brotar da terra a erva. Vamos, antes eu sortear o próximo livro, o próximo capítulo, eu irei colocar mais uma mensagem para todos vocês. Da filha do nosso sacerdote apóstolo, que ela explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Se provar na Bíblia Sagrada que nós estamos mentindo, vai receber 120 milhões de reais em dinheiro. Examine com muita atenção na Bíblia Sagrada os livros de Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, vão voltar das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população desses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município e cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós fazendo as suas ofertas e convidando também os outros de outras cidades, inclusive, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo. Seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus capítulo 25, versículos 31 a 46, Mateus capítulo 8, versículos 1 a 13, Lucas capítulo 11, versículos 41 e 42 e Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. E entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receber orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares. Nós iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem de número 65, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E se você quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertadinho. Vamos dar início ao sorteio dos rebanhos. Rebanho santo de número 20, 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Ageu, livro de Ageu com 2 capítulos. Capítulo 2. Ageu, capítulo 2. Para o rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. O Ageu, capítulo 2, contém 23 versículos.
A glória do segundo tempo. No 7º mês, no 21º mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 3. Colossenses capítulo 3, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Colossenses capítulo 3, que contém 25 versículos, os deveres domésticos. Mulheres, sede submissa a vosso marido, como convém no Senhor. Maridos, amai cada um a vossa esposa e não a trateis asperamente. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não desanimem. Rebanho Santo de número 36 e 35, 36 e 35. Salmos com 150 capítulos. Salmo 132 para o rebanho santo de número 36 e 35. O Salmo 132 contém 18 versículos. Lembra-te, ó Senhor, de Davi, de todas as suas aflições. Ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó, dizendo: não entrarei na casa em que habito, nem subirei ao leito em que durmo. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Rebanho Santo de número 18, 54, 17 a 53, 18, 54, 17 a 53. E o livro é o livro de Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 5. Tiago, capítulo 5, para o rebanho santo de número 18, 54, 17 e 53. 18, 54, 17 e 53. Tiago, capítulo 5, que contém 20 versículos. A oração da fé. Está alguém entre vós aflito, ore. Está alguém contente, cante louvores. Está alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará se houver cometido pecados. Lhes serão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Rebanho Santo de número 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. 2 Tessalonicenses com 3 capítulos. Capítulo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, para o rebanho santo de número 32, 40, 31 e 39. O capítulo 3 contém 18 versículos. Pedidos de oração. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós,
E orai para que sejamos livres de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos, fiel porém o Senhor que vos confirmará e guardará do maligno. Confiamos no Senhor que fazeis e continuareis a fazer o que vos mandamos. Rebanho Santo de número 10, 62, 9 e 61, 10, 62, 9 e 61. Esdras com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2, para o Rebanho Santo, número 10, 62, 9 e 61. Esdras, capítulo 2, que contém 70 versículos. A lista dos que voltaram são estes os filhos da província que subiram do cativeiro entre os exilados, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para a Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Realias, Mordecai, Bilzam, Mispa, Bigvai, Reum, Baná, a lista dos homens do povo de Israel, os filhos de Parós, de 2.172, os filhos de Cefatias, 362. Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. Segunda Reis, com 25 capítulos. Capítulo 10. Segunda Reis, capítulo 10, para o Rebanho Santo de número 16, 56, 15 e 55. Capítulo 10 do livro da Segunda Reis contém 36 versículos. Jeú massacra a família de Acabe. Ora, Acabe tinha 70 filhos em Samaria. Jeú escreveu cartas, as enviou a Samaria, aos líderes das cidades de Israel, às autoridades e aos tutores dos filhos de Acabe, dizendo: logo que esta carta chegar a vós, visto que estão convosco os filhos de vosso Senhor, como também carros, cavalos, cidade fortificada e armas, escolhei o melhor e mais digno dos filhos de vosso Senhor, e coloque-no sobre o trono de seu pai. Então lutai pela dinastia de vosso Senhor. Eles, porém, temeram muitíssimo e disseram: se 2 reis não lhe puderam enfrentar, como poderemos nós? Rebanho Santo de número 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. Neemias, com 13 capítulos. Capítulo 1. Neemias, capítulo 1, contém 11 versículos. A oração de Neemias, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã. Veio Anani, um dos seus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio. E a respeito de Jerusalém, eles me disseram que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província. Encontra-se em grande aflição e humilhação, os muros de Jerusalém foram derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Senhor Deus dos céus. Rebanho Santo de número 12, 60, 11 e 59. Provérbios, com 31 capítulos. Capítulo 2.
Provérbios capítulo 2, contém 22 versículos. Benefícios morais da sabedoria. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazer atento a sabedoria e ter ouvido para inclinares o teu coração ao entendimento, se clamares por entendimento e por inteligência, ergueres a tua voz, se como a prata buscares e como tesouro escondidos a procurares. E eu vou ler uma denúncia, uma das mais de 100 denúncias que as igrejas virtuais e canais estão apresentando, que estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência e profundidade de conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar abaixo dessa igreja ter no mínimo 2 anos de igreja, ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível nos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa denúncia de número 61. Os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassam 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você ou sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito: todas as pragas e maldições vão vir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia as 2 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando o livro de Mateus 23, com foco no versículo 15, Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais. E anuncie essa mensagem número 22, entre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. Verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração 1. Santíssimo Senhor Deus e Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito imundo que estiver oprimindo de alguma forma as pessoas ou os lugares que estiverem ligados nessa tua live, dessa tua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora, em nome santo e santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos ao livro, sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. O penúltimo livro de hoje é o livro de Números. E o segundo livro, e o último livro de hoje, perdão, é o livro de Sofonias. Números com 36 capítulos. Capítulo 10. Números, capítulo 10. Que contém 36 versículos. A partida do Sinai, no segundo ano, perdão. Números, capítulo 10. Capítulo 10 com 36 versículos. A partida do Sinai, no segundo ano do segundo mês, ao 20 do mês, a nuvem se ergueu de sobre o tabernáculo da congregação. Então os filhos de Israel partiram do deserto do Sinai. A viagem, a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Primeiro partiu a bandeira do acampamento dos filhos de Judá. Segundo as suas divisões, à frente do seu exército, estava Naasson, filho de Aminadab. Sofonias com 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Sofonias. Capítulo 3. Sofonias, capítulo 3, que contém 20 versículos. A futura Jerusalém.
O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, te renovará no seu amor. Ele se regozijará em ti com júbilos, em que os que em tristeza suspiram pelas festas solenes, eu removerei de ti estes que são de ti, e sobre os quais há o peso da humilhação. Naquele tempo procederei contra todos os que afligem, salvarei os aleijados e recolherei os que foram espalhados. Eu lhe darei louvor e honra em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei. Certamente vos darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando diante dos vossos olhos eu restaurar a vossa sorte, diz o Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos vocês nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Você que mentalizou o 18, livro de 1 João, capítulo 5. Você que mentalizou o 8, a mensagem para você hoje está no livro de Deuteronômio, capítulo 21. Você que mentalizou o 15, a mensagem está no livro de Juízes, capítulo 12. Você que mentalizou o 19, a mensagem está no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Você que mentalizou o número 10, a mensagem está no livro de Romanos, capítulo 7. Você que mentalizou o 4, a mensagem está no livro de Obadias. Você que mentalizou o número 12, a mensagem está no livro de 1 Reis, capítulo 18. Você que mentalizou o 3, a mensagem está no livro de 2 João. Você que mentalizou o 14, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 7. Você que mentalizou o 9, a mensagem está no livro de Apocalipse, capítulo 5. Você que mentalizou o 22, a mensagem está no livro de 2 Samuel, capítulo 23. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Ageu, capítulo 2. Você que mentalizou o 2, a mensagem está no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que mentalizou o 20, a mensagem está no livro de Salmos, capítulo 132. Você que mentalizou o 6, a mensagem está no livro de Tiago, capítulo 5. Você que mentalizou o 11, a mensagem está no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Você que mentalizou o 5, a mensagem está no livro de Êxodo, capítulo 2. Você que mentalizou o 16, a mensagem está no livro de 2 Reis, capítulo 10. Você que mentalizou o 17, a mensagem está no livro de Neemias, capítulo 11. Você que mentalizou o 21, a mensagem está no livro de Provérbios, capítulo 2. Você que mentalizou o 1, a mensagem está no livro de Números, capítulo 10. Você que mentalizou o 13, a mensagem está no livro de Sofonias, capítulo 3. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Em quarto lugar, para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. A mínima Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade e piedade, de Cristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. E eu vou ler mais um aviso para todos vocês. Muita atenção, todos que são ofertantes dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos templos físicos na sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor, porque todos que se apresentarem nos templos físicos com o comprovante das ofertas e dízimos independente do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6:38, dai e dá-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresárias da sua região para eles levarem dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país,
e serem todos muitíssimos abençoados. E eu vou repetir para vocês os números que foram sorteados. Você que mentalizou 18, 1 João 5, 8, Deuteronômio 21, 15, Juízes 2, Juízes 12, 15, Juízes 12, 19, 2 Coríntios 1, 10, Romanos 7, 4, Obadias, o 12, 1 Reis 18, 3, 2 João, o 14, Êxodo 14, Êxodo 7, o 9, Apocalipse 5, o 22, 2 Samuel 23, o 7, Ageu 2, o 2, Colossenses 3, o 20, Salmo 132, o 6, Tiago 5, o 11, 2 Tessalonicenses 3, o 5, Esdras 2, o 16, 2 Reis 10, o 17, Neemias 1, o 21, Provérbios 2, e o 1, Números 10, o 13, Sofonias 3. Muita atenção nos benefícios e importância de você ser seguidor, inscrito, membro ou ofertante de uma das nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários desde 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba Igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16 horas e 48 minutos, na arroba IG 1 318 37 300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus, seja onde estiver, e receber ministrações, orações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, versículo 24 a 27, e João capítulo 15. Também vai receber base da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives em que você estiver nos assistindo, das nossas 12 igrejas virtuais, e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo em outras redes sociais. Abre o perfil clicando na foto, o nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo a mensagem com a hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões a 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, seu município, estado ou país, basta estar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais, e a produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente de segmentos de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas, da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, e vocês também no Moçambique, Dinamarca, Espanha, Japão, Colômbia, Alemanha, Índia, Portugal, Estados Unidos, Bangladesh, Rússia, Canadá, Uruguai, Turquia, Paraguai, Inglaterra. Vocês também dos Estados Unidos, México, Itália, Chile, Argentina, França, África do Sul, Angola e todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.